Aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a vocês que estão chegando aí. Vai curtindo essa live, amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vai curtindo essa live. Bom dia a todos. Fica conosco. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Deus. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade, Pai, de levar a Tua palavra, Deus. Pai, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, Deus. Senhor, que eu possa estar sempre andando em conformidade com a Tua palavra, com o Teu querer, Pai. Que o Espírito Santo esteja conduzindo, Pai, a minha vida. Senhor, que eu não tente tomar as rédeas da minha vida, porque o ser humano, ele é falho, ele é pecador, ele não sabe o que faz, mas o Senhor sabe o que o Senhor faz, Senhor. Oh, Deus amado, abençoa, Pai, cada vida que vai estar aqui, Pai, em nome de Jesus, Deus. Abençoa a família de cada pessoa aqui representada, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor tem o melhor, Pai, para as nossas vidas, Deus. Eu creio que o melhor está por vir, Pai, em nome de Jesus. Que possamos descansar, Pai, o coração em Ti, Deus, crendo que o melhor está por vir, o melhor está em Ti, Deus. Que possamos se deleitar, Pai, na Tua vontade, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 36. Romanos 11, 25 ao 36. Porque não quero, irmãos, que ignores este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrando, e assim todo Israel seja salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Amém? Assim quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais, Deus, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que com todos usar de misericórdia. Aleluia, Deus é misericordioso. Ó profundidade das riquezas, tanto na sabedoria como da ciência de Deus.
quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Glória a Deus eternamente. Glória a Deus eternamente. Glória a Deus eternamente. Glória a Deus eternamente. Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. 1 Samuel capítulo 21 e 22. Aleluia. Deus é bom. 1 Samuel capítulo 21 vai dizer assim: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhes: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé as mulheres, se nós venderam desde ontem e anteontem. Quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo. Em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da propiciação, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criadores de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas. Porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: A espada de Golias, o filisteus, a quem tu feriste num vale do carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. Disse Davi: Não há outra semelhante da arma. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava destes nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba.
Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim. Falta-me a mim doidos, para que trouxestes este que fizeste doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviam-no nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiqueis naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se saiba de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibea, debaixo de um alvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então Saul disse a todos os criados que estavam com ele: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dai-vos também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos os chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vos tenhas conspirados contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há de que doa de mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vivi a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Bom dia a todos que vai entrando aí, vai curtindo essa live, amém? Pois deste-lhes pão e espada, e consultastes por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei, e disse: E quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na sua casa? Comecei porventura hoje a consulta por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isto, nem muito, nem pouco. Porém o rei disse a Aimeleque: Morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os criados do rei
não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou, naquele dia, 85 homens que vestiam éfode de linho. Amém. Também a Nobe, cidades destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de pé, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg e o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temais, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para Salmos, capítulo 66. Salmos 66 vai dizer assim: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Aleluia. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o seu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Aleluia. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as suas nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao vosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Aleluia. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinastes como se afina a prata. Tu nos metestes na rede, afligistes os nossos lombos. Fizestes com que os homens cavalgastes sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxestes a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos. Pegar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumaça de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouve todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamarei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua.
Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 66. Aleluia. Provérbios capítulo 6 vai dizer assim: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo e com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou, então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço, que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repetidamente sobre ele. De um golpe será destruído, irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se espalham para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ateie-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com uma mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar.
não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Aleluia. Deus é bom. Amém. Aleluia. Despertando um exército de oração. Livro. Ou seja, até mesmo o nosso amor ao Senhor demanda um nível de educação, sendo a temática de estudo a própria pessoa de Deus. Aliás, uma vez que o ensino ocasiona descobertas, como não amá-lo, mas à medida que percebemos novos aspectos acerca de quem Ele é, e por ser o Criador do universo e de tudo o que nele há, quanto mais conhecemos sobre a criação, mais saberemos a seu respeito. Aleluia. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Estudar a Deus, conhecer a Deus, sempre, sempre, sempre. Além de Cristo, são bons exemplos de pessoas instruídas os jovens Daniel, Onanias, Misael e Azarias. A palavra diz que certa vez o rei Nabucodonosor mandou selecionar entre os hebreus aqueles que fossem mais estudados, sábios e habilidosos, para servirem em seu palácio. Assim, Daniel e seus amigos foram encontrados. Observe a descrição que ele fez para a seleção de seus funcionários. Aleluia. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir num palácio. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a leitura dos babilônicos. Esses jovens trabalharam, está lá em Daniel 1, 3, 4. Esses jovens trabalharam nada mais, nada menos do que no palácio do rei da Babilônia. Eles tiveram essa oportunidade justamente por serem bem instruídos, ou seja, estudaram bastante. Em pouco tempo assumiram posições de destaque naquele império, pois com o favor de Deus e o nível de conhecimento que tinham, eram capazes de aconselhar o próprio rei. Foi por ocuparem tal posição no palácio, demonstrando tamanha sabedoria e excelência, característica do reino de Deus, que fizeram com que Nabucodonosor declarasse: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos judeus, o Senhor dos reis, e é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Daniel 2,47. Aleluia. Porquanto não acredite na cômoda mentira de que os ensinamentos disponíveis neste mundo não podem servir para a glória de Deus. É fato que sua palavra é verdade absoluta, acima de qualquer outro conhecimento. Contudo, hoje há uma infinidade de equipamentos, além de conteúdos elaborados por outras pessoas e vários tipos de ferramentas que viabilizam o aprofundamento do aprendizado sobre o Criador e sua criação nos mais diversos aspectos. Eu mesmo estou assistindo The Chosen. É uma série, né, que é Os Escolhidos, que fala sobre os discípulos, né, as visões dos discípulos com cada passagem que Jesus teve com eles. E eu super indico que vocês assistam. É tarefa de todo cristão aprender e ensinar. Como vamos falar de alguém que nós não conhecemos? Como vamos ensinar alguém de Jesus se nós mesmo não aprendemos? Então devemos se dedicar à leitura, a conhecer cada vez mais a Jesus. Te conhecer. Vai curtindo aí mesmo essa live para que alcance mais vidas, amém? Porém, em meio a tanta informação, devemos ter sempre
em vista o propósito de que tudo quanto fazemos devemos fazer para a glória do Senhor. Como o apóstolo Paulo nos alerta, assim, quer vocês como quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Bom dia, paz a todos que estão chegando. Não viveremos nesta terra para sempre, como bem sabemos, somos peregrinos, pertencentes à sua pátria celestial. Por isso temos apenas um breve período para buscarmos aprendizados que dizem respeito a este mundo tão rico em criatividade e complexidade, que disponibiliza para nós tantas descobertas incríveis e peculiares. Neste sentido, o rei Salomão, conhecido por sua grande sabedoria, conhecida pelo próprio Deus, nos aconselha: O que as suas mãos tiverem que fazer, o que façam toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eclesiastes 9, 10. Meu irmão, o que você sabe fazer, faça com toda a sua força. Se dedique, se dedique, se dedique, se dedique a fazer aquilo que você sabe fazer. Aquilo que tua mão não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Perdão. Aleluia. É tarefa de todo cristão aprender e ensinar. Mais do que uma responsabilidade, é um meio para a manifestação do nosso Deus. É uma responsabilidade para a manifestação do nosso Deus, que é grandioso em sabedoria e conhecimento. Aleluia. Ore comigo. Senhor Deus, agradecemos pelas oportunidades de estudo que tivemos até então e as que temos ainda hoje. Queremos honrá-las, dedicando-nos com excelência em tudo quanto tivermos de aprender e ensinar. Guia-nos a conhecer mais e melhor a respeito de quem o Senhor é e de sua criação. Pedimos que nos conceda sabedoria e portas abertas para nos capacitarmos ainda mais em conhecimento e instrução, pois desejamos usar tudo isso para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que possamos crescer cada vez mais em sabedoria, em conhecimento, em discernimento da palavra do Senhor, para que possamos nos tornar cada vez melhores para fazermos o ID, né? Devemos estar preparados para fazer o ID, devemos fazer o ID do Senhor. Amém? Um pouco que a gente sabe pode ser um muito para alguém. O pouco que a gente sabe pode ser um muito, sabe? Para alguém. O mínimo que você sabe pode ser muito para alguém. Amém? Livro Princípios da Batalha Espiritual. O centro de nossa luta contra o pecado é a fé no Evangelho. Quanto mais crescemos na contemplação da bondade e justiça de Deus na cruz de seu Filho, mais confiamos nele e não em nós mesmos. Não é nossa força que nos santifica, mas a graça que opera em nós por meio da cruz. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Como ser cheio do Espírito? Como Paulo nos ensina na carta aos Gálatas, todos aqueles que vivem
no Espírito andam também no Espírito, e apresentam em suas vidas o fruto do Espírito. Por isso, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito e não podem ser julgados pelo juízo da lei. Gálatas 5:18, Romanos 8:14. Mas afinal, se para vencer a luta contra a carne em nosso interior, nós precisamos ser pessoas espirituais que andam no Espírito, como ser pessoas cheias do Espírito de Deus, conhecendo cada vez mais Ele. Primeiro, a humildade. A humilde devoção a Deus abre espaço para que sejamos cheios do Espírito. Uma pessoa que tem como prática de vida tirar os seus olhos de si mesmo e do que está ao seu redor para se voltar ao Senhor é uma pessoa que constantemente se abre para que o Espírito inunde a sua mente e coração com a sua influência e ação poderosa. Quanto mais convertemos o nosso espírito para Deus em devoção, para Ele nos enche com o Espírito. Paulo afirma em sua diretiva da obra do Espírito Santo da igreja de Tessalônica: não apegueis o Espírito, não desprezeis os profetas. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20. Ao ler essa passagem, uma pergunta fica no ar: é possível a obra do Espírito ser apagada em alguém? Bom, ao observar as palavras de Paulo, a resposta para essa pergunta é muito simples. Claro que sim. Porque se não fosse possível, ele não daria essa ordem. Paulo, como um bom mestre, ensina como não permitir que o Espírito se apegue ao nosso interior, não desprezando as profecias, que nada mais são do que a voz de Deus em ação, revelada para a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Deve ser a internet que está oscilando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Tu és santo, Deus. Tu és poderoso. Tu és maravilhoso, Pai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real tua presença. Vamos provar tua glória. Pai do Senhor, bom dia. Amém. 2 tipos de sabedoria. Tiago mostra que a prática da sabedoria do alto é um verdadeiro ciclo de propagação da paz. O primeiro estágio consiste em experimentarmos a paz trazida pela sabedoria do alto, em entendermos que a forma de agir não deve estar baseada em nosso caráter, e sim no direcionamento de Deus. A sabedoria do alto nos traz paz à medida que entregamos nas mãos de Deus todas as situações de nossas vidas. Aleluia. Assim passamos para o segundo estágio, semear o fruto da justiça. Jesus já havia ensinado: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Somos feitos filhos de Deus pela justiça exercida em Jesus Cristo, de forma que somos frutos da justiça. Cabe então agirmos como tal, assim propagar o fruto da justiça e difundir a obra que Jesus fez em nós,
Para tanto, precisamos agir em oposição à confusão e a tudo o que caracteriza a sabedoria terrena. Isso dá grande amplitude às formas de semear o fruto da justiça, uma vez que ele poderia ser descrito como toda espécie de coisas boas. Podemos, inclusive, assemelhá-lo ao fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 23, que é a união de todas aquelas virtudes, incluindo a paz, e que sem qualquer uma delas está incompleto. Aleluia. O terceiro estágio é a promoção da paz aos outros. É o desafio dos pacificadores. Não apenas nos desfrutarmos da paz de Deus, mas também os outros ao semearmos o fruto de justiça na vida deles. Em última instância, a sabedoria do alto é o caminho para cumprirmos a instrução de Senhor. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Sabedoria do alto em prática. Colocar a sabedoria do alto em prática não é tão fácil quanto definir o que ela é. Assim, é preciso que consideremos como trazê-las para a nossa realidade. O que não podemos esquecer é que essa sabedoria vem do alto, isto é, vem de Deus. Tiago escreveu logo no começo da carta que se necessitamos de sabedoria, basta pedirmos a Deus com fé, e Ele nos dará. Tiago 1,5. Colocar a sabedoria do alto em prática começa por um relacionamento pessoal e constante com Deus, o dono da sabedoria. Duas coisas se mostram imprescindíveis para colocar a sabedoria do alto em prática. Aleluia. Oração. Jesus Cristo, ao ensinar seus discípulos a orarem, inseriu a seguinte frase: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Colocar a sabedoria do alto em prática é permitir que Deus realize sua vontade em nós, mas precisamos pedir com fé, não duvidando de que Deus age e nos guia. Leitura bíblica. Jesus Cristo, ao questionar seus discípulos se o queriam deixar, recebeu a seguinte resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. João 6,68. Colocar a sabedoria do alto em prática é basear-se única e exclusivamente na palavra de Deus. Se não a lermos, nunca saberemos como proceder sabiamente. Aleluia. Glória a Deus. Conclusão. Provérbios 24:5 diz: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem do conhecimento mais do que o robusto. O estudo da carta de Tiago nos mostra que Deus nos concede a sua sabedoria para agirmos em todas as áreas de nossa vida. Confiar na própria sabedoria é considerar-se melhor do que Deus. Afinal, sua sabedoria é melhor do que a sabedoria do Criador dos céus e da terra. Agir pela sabedoria do alto é agir pela força de Deus. E não há nada nem ninguém mais forte que o nosso Deus. Algumas reflexões nos ajudam a avaliar qual sabedoria temos usado. Nas horas de aflições, peço a Deus sabedoria, tanto para entender como para responder. O meu falar é maior do que o meu fazer. Sou praticante da palavra, humilde e obediente, sempre procuro ser genuíno na minha vida cristã. Controlo minha língua, falo mal das pessoas, sou um juiz do resto do mundo. E aí, o que você tem falado? O que você tem feito? Será que tem sido uma pessoa melhor? Amém? Vamos encerrar essa live. Quero agradecer a presença de todos. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela presença. Amém. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família.
Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Deus, por mais este momento, Deus. Te agradeço pelo teu amor, pela tua bondade, Deus. Te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito, Deus. Senhor, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, Pai. Que o teu poder possa estar nos aperfeiçoando, Pai, todos os dias, Deus. Pai, que possamos buscar-te mais na leitura, na oração, Pai. Que possamos melhorar cada vez mais, Senhor. Porque sem ti, Pai, nada podemos fazer. Abençoa, Pai, esta semana, Pai, que está se iniciando. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais esta live, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.